Olá, muito boa tarde para você que está aí nos assistindo. Começa agora o seu programa aí, ó, especial, Sempre Juntos. Eu gosto desse programa porque a gente fala de temas do dia a dia e de uma questão teológica de forma prática. Então isso é muito bacana. Então fica com a gente, você é o meu convidado. Hoje nós vamos falar sobre falando pelos cotovelos. Você já ouviu essa expressão? É claro, a gente está se referindo a uma pessoa que fala demais, fala muito. Você é uma pessoa que fala muito ou você é uma pessoa que escuta mais? Comenta aí no chat. E para falar desse tema, eu estou com ele, com o nosso pastor Tiago Henrique. Olá, pastor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Tainá, boa tarde para vocês que estão nos assistindo. Sejam muito bem-vindos a esse tema importante, né? Quem não fala e quem às vezes não fala mais, né? Em que momento nós temos aquela ideia de que, epa, falei mais do que eu deveria. Todos nós pensamos assim, né? Ou, em algum momento. Ou até aquela fala assim, o que eu falei não era exatamente o que eu queria ter falado, mas será que não é? Então fica a dúvida e fica a pergunta. Para a gente refletir, hein? Muito Exatamente. bom. Pastor, por que será da expressão falando pelos cotovelos? Ok. A expressão vem a ideia de alguém que fala muito e com desembaraço. Quer dizer, aquela pessoa que fala, quase que sem pausa, né? Quase que sem ter ali um momento de reflexão. Então, fala, claro que sempre existe a reflexão, mas fala muito, né? Então, a presença da ideia também a questão do cotovelo é colocar a gesticulação, né? Porque normalmente quando a pessoa fala, ela fala exatamente. Então existe essa questão histórica aí com relação aos faladores excessivos, né? Essa ideia que se tem. Muito bom. Mas tem um risco, né? Tem um risco nesses faladores excessivos ou naquelas nossas falas sem pensar, né? A Bíblia, principalmente em Provérbios, nós temos vários versículos que falam sobre a língua, né? Sobre Sim. A questão da língua, que ela pode ser bem usada, mas também ela tem um grande risco ali de levar até a morte. Sim. Então, é algo muito forte para a gente pensar. E aí, pastor, o que nós podemos dizer com relação a esse pecado da língua, né, da fala? Quais os riscos que nós cometemos ao falar demais e até mesmo naqueles que às vezes não falam muito, mas os pensamentos estão a mil? As escrituras, elas sempre trazem uma correção, tanto uma instrução, quanto uma correção. Então, o que é a instrução? A Bíblia, ela traz para a gente ensinamentos de como nós devemos usar a nossa fala. Lembrando que Deus nos criou com a capacidade de comunicação. Então, nós falamos, quer dizer, a fala, né, a linguagem, ela é típica da criação. Quer dizer, Deus nos criou para nos comunicarmos, né? Tanto que Adão dá o nome aos animais, Deus vinha tarde para ter esse relacionamento com Adão, e quando Deus cria Eva, eles conversam. Então o diálogo ele é importante, e esse propósito, né, essa bênção de se comunicar. Então é uma grande bênção nós podemos nos comunicar com as pessoas por meio daquilo que nós chamamos na língua, né, de código, né? Ou seja, nós formamos então tudo aquilo para trazer o código e para trazer, então, a interpretação daquilo que nós falamos, enfim, tudo mais. Muito bom. Agora, o que acontece aqui? Assim como várias outras áreas da nossa vida, o pecado afeta a forma como que nós nos comunicamos. E é interessante pensar da seguinte forma. Hoje, né, eu lembro da época da faculdade, fiz uma matéria chamada de comunicação mesmo, né, como se comunicar. E, normalmente, de forma geral, para a sociedade, para os meios acadêmicos, a comunicação, ou a capacidade de comunicar, está muito mais voltado com o fato de que como você transmite uma ideia, como que você fala de algo, né? Ou seja, como que você usa o código, como que você usa o sistema que nós chamamos de comunicação, que você tem alguém que fala e alguém que recebe. Agora, por outro lado, quando nós olhamos para as Escrituras, não é só a forma como falamos para que se entenda a nossa mensagem, mas o próprio conteúdo da mensagem é significante. Então, o que isso traz? Pessoas que falam muito, necessariamente não são pessoas que se comunicam muito bem. Então, essa é uma questão. A pessoa pode falar, e, por exemplo, num casamento, a mulher fala, o homem fala, mas eles não se entendem, porque eles não estão se comunicando. Existe isso? De casar uma vida, passar casados e essa comunicação tá assim? Atravessada? Sim, igreja, trabalho, tudo mais. Então, o que acontece? Com a queda, né, no Jardim do Éden, e esse atrapalhar, essa barreira, né, aquilo que
a questão acadêmica chama de ruído, nós chamamos de pecado. Nós falamos Exatamente. ruídos na comunicação. Exatamente. Então, o que isso significa? Eu não me comunico bem naturalmente, eu não falo bem, e não só na forma como eu me posiciono para falar, porque alguém pode fazer aulas de retórica, pode fazer aulas de lógica, pode ser alguém que se desenvolva bem, mas que necessariamente não se comunique biblicamente. Então, o que acontece? Nós podemos nos falar bem, só que está manchado, o meu conteúdo está manchado pelo pecado e também a forma. Né? Quando nós pegamos Efésios capítulo 4, ele fala para não ter gritarias, para não ter palavras torpes, que são palavras que caem de desuso, que a ideia, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Sim. Então, as Escrituras, ela tanto nos dá instrução para dizer, olha, fale desse jeito, ou corrija a fala que você está tendo. Né? Tanto que você citou Provérbios, em todos os capítulos, né, só em Provérbios, nós temos 70 ensinamentos a respeito de como nós devemos falar, de como nós devemos usar a língua. Eu ia fazer essa pesquisa. Inclusive, Provérbios 10:19 diz, no muito falar não falta transgressão. Então, aquela ideia de quando eu falo, eu posso transgredir na minha comunicação. Então, isso traz grandes consequências. Né? Quais são os resultados? Voltando aqui à sua pergunta. Primeiro, você traz conflito desnecessário. Quer dizer, às vezes ninguém pediu a sua opinião e a gente dá a nossa opinião. Como se, não, mas eu quero dar a minha opinião. Tá, mas ninguém pediu. E aí a gente dá a nossa opinião, né? Dizendo assim, né, agora eu vou trazer. Quer dizer, talvez não seja importante, não seja necessário. Né? Então, nós temos essa ideia e sempre aquela questão, mas eu quero ajudar, mas às vezes nós atrapalhamos mais o processo. Então, nós criamos conflitos desnecessários. Agora, a fala também está envolvida com o pecado de reconhecimento. Porque se eu falo muito, reconhecimento. Eu quero ser reconhecido como eu desenvolvo esse tema. Então, se alguém está falando, não, eu quero falar alguma coisa da minha vida, ou uma experiência nesse tema, porque isso vai me trazer reconhecimento. Então, está envolvido com muitos pecados, né, a fala da língua, a ofensa, a fofoca, né, aquela ideia de, não, eu estou contando aqui para orar. Mas, na verdade, é para aquela ideia de levar uma informação. Então, o perigo, né, hoje nós temos, por exemplo, as fake news, né, que é uma comunicação pecaminosa nesse sentido. Quer dizer, a pessoa tem tanto nas redes sociais, né, nas mídias, quanto na fala. Olha, você viu acontecer, tá, mas não é real. A pessoa, então, ela não checa. Então, tudo isso são problemas de pessoas que querem passar informações, né, muitas informações, às vezes sem fazer aquela avaliação, cair em pecado de passar para frente uma fofoca, ou até mesmo informações que acabam trazendo prejuízo para aqueles que estão convivendo com o fato, né, com aquilo que realmente está acontecendo. Então, o pecado da língua, o próprio Tiago diz que é um membro pequeno do corpo, mas que a gente pode botar fogo numa floresta. Né? Meu Deus. Então, no muito falar, Provérbios diz, não falta transgressão. Então, quanto mais nós falamos, por causa do pecado, mais temos a tendência de pecar em palavras, em ofensas, em confrontações desnecessárias. Muito bom. E, pastor, tem uma questão aqui que eu queria saber quando a gente fala... Eu me perdi agora porque eu queria fazer 3 perguntas ao mesmo tempo, mas vamos lá. Existe aquela frase, ela é real, eu falei sem pensar? Não existe. Não existe por quê? Primeiro, porque a Bíblia fala que tudo que sai da nossa boca sai do coração primeiro. Eu ia fazer essa outra pergunta. Se o que a boca fala, do que o coração está cheio, isso também é real. Porque eu já vi gente defendendo, não, tem nada a ver, imagina. Porque assim, a manifestação da fala é uma manifestação final de uma reflexão. Então, quando nós pensamos aí na tríade do desenvolvimento do coração do homem, né? Então, nós temos aqui a volição, que é os desejos, né, as vontades. Aliás, você tem a parte de volição, que são os desejos e vontades. Você tem a ação e pensamento, e você tem os sentimentos e palavras. Então, nessa tríade bíblica, né, do coração, de como nós nos expressamos, quer dizer, a fala, ela sempre sai da volição, que é a vontade, que é o desejo, que é o coração. Então, tudo que eu falo, eu pensei antes, mesmo que
alguém fale uma coisa sem refletir objetivamente naquela situação, ou fazer os cálculos necessários para dizer, poxa, acho que eu falei aqui está errado, mas ela teve algum tipo de reflexão antes disso acontecer. Né? O reverendo Vadislau, no livro dele sobre aconselhamento bíblico redentivo, ele chama esse processo de imaginação. Quer dizer, como eu imagino o outro, aquele momento antes, ele coloca dentro da imaginação aquele momento antes que eu falo, mas eu fiz uma reflexão. Então, se eu faço um comentário, mesmo que seja desconecto, né, ou desconexo do movimento, ali, do contexto, eu sempre falo a partir de uma reflexão. Então, quando a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, se o seu coração estiver grato, você vai falar sobre gratidão. Se o seu coração estiver com inveja, ele vai falar sobre inveja. Se o seu coração estiver amargurado, ele vai falar isso. Tanto que no aconselhamento bíblico, o que nós usamos para fazer o processo de aconselhamento bíblico? As palavras. A pessoa nos comunica com perguntas objetivas, mas também com questões subjetivas, que nós então entendemos que aquela fala se refere a uma mágoa, a um problema, a uma falta de perdão, enfim, um contexto maior do que ela está falando ali propriamente. Quer dizer, aquela palavra, às vezes, quer dizer um discurso maior do coração daquela pessoa. Meu Deus, pastor. Ai, calma, Tainá. Vamos lá. E aí... Tá, então você entendeu, gente? Que se você soltou algo, olha, não use mais essa desculpinha. Quando você fala alguma coisa sem pensar, aí ó, que você pensou, na verdade, Exatamente. Você não vem com, ai, não, mas não foi nada a ver. E eu sempre, quando alguém fala alguma coisa, eu falo, olha, que o que a boca fala, o coração tá cheio. E a pessoa, não, imagina. Mas se você reteve aquela informação, se você reteve aquela ideia e você soltou, é porque você guardou de alguma forma. Sim. Em algum momento ficou guardado. Porque senão a gente nem absorve, né? A gente... É uma coisa que não faz parte da sua vida, então é algo que você nunca vai nem querer usar quando você é contrário a um pensamento, né? Seja ele ruim ali. Sim. E também bom, né? Tem pessoas que não conseguem dizer muitas coisas boas, porque também, de acordo com a sua vivência, de acordo com o que eles passam, né, as suas experiências, eles têm um coração muito amargurado, né? Também. Tem muito isso. O pecado do coração leva a pessoa a se comunicar de uma forma bíblica ou de uma forma egocêntrica, né? Entendi. Pastor, outra perguntinha que é muito interessante. Eu já ouvi dizer que não tem pecadinho, pecadão, é tudo pecado, mas talvez dê para dar uma graduadinha, assim, para a gente entender a dimensão de cada um, né? As suas consequências, né? Mas, quando a gente pensa, porque só de pensar já estamos pecando, né? Sim. Nós pensamos e nos calamos, ok. Nós pensamos e falamos. Olha só. Ali seria um pecado duplo ou deu na mesma? Pensou, falou, não falou, já pecou. Deu na mesma. Qual que é a diferença? A diferença é o pecado vai estar ali. Quer dizer, o Senhor Jesus disse, se você olha para uma mulher de forma impura, você já pecou. Sim. Quer dizer, você não foi até lá, né? O homem não foi até lá na descrição de Jesus, teve o envolvimento com aquela mulher, mas a intenção do seu coração é tanto quanto pecado se ele tivesse cometido aquilo. Agora, é claro que a ação pecaminosa, ela vai ampliando a culpabilidade. O que isso significa? Se eu penso alguma coisa sobre você, né, você fez um comentário, eu então te julguei no seu comentário. Eu posso dizer, Senhor, me perdoe, eu julguei a Tainá. Né, por um comentário que ela fez. Isso verbalmente ou só Não, de pensar? Para mim, com o Senhor, na minha oração. Ah, tá bom. Agora, se eu falo isso para você... Você vai machucar. Além, então, quer dizer, eu vou ampliar a culpabilidade. Quer dizer, eu pequei contra Deus, contra você também, mas agora a minha ação foi contra você também. E me machucou. Exatamente. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que chegar e pedir perdão para você, né, explicar a situação no sentido de, olha, eu pequei nisso, e vou pedir perdão a Deus. Quer dizer, eu pequei do mesmo jeito. Agora eu posso criar uma consequência maior. Podem ter mais 3 pessoas aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Reunir todo mundo, dizer, olha, eu falei aquilo diante da Tainá e eu peço perdão a vocês. Quer dizer, vai se ampliando o pecado também, a culpabilidade, mas não o torna mais culpado dele ter feito e menos dele ter só pensado. Quer dizer, a culpa está ali de qualquer jeito. E essa culpa, ela é de igual modo, traz a consequência, por exemplo, do nosso relacionamento com Deus, seja pensando ou seja falando. E é interessante que muitas pessoas acham que elas não pecam nas suas palavras porque elas não falam. Mas se você pensa,
você já pecou e precisa pedir perdão. E se às vezes você não fala da fofoca, mas você pensa. Ai. Você não julga, mas você pensa, mas eu não falei. Você não falou, não ampliou, né, a questão do próprio pecado, da culpabilidade, mas o pecado está no seu coração. Então você ainda assim é uma pessoa julgadora, ainda assim é uma pessoa fofoqueira que precisa lidar com o seu coração. Ok. Não, gente, calma, porque no final ainda vou pedir como tratar tudo isso, tá? Calma que eu não vou deixar o pastor sair daqui sem dar um help pra gente, sem nos ajudar nessa questão. Então, agora eu tenho outra coisa. Quando a pessoa fala assim, sabe quando você tá numa roda, aí você fala, ai, mas também... Ah, não, esquece. Não, agora fala. Não vou falar. Aí tem uns curiosos que ficam. Exatamente. Ah, não, você já pecou, então compartilha. Já foi um pecado só, então fala. Gente, pode segurar, não precisa falar. Porque aí você vai estar fazendo um pecado duplo. Em vez de você ficar só com aquele, você vai ter um duplo. Então, segura a língua, não fala, né? O ideal. Acho que a gente, às vezes, tem aquela curiosidade, né? Às vezes pode ser uma coisa, assim, eu quero falar isso, mas não fale, é importante a sua opinião, no nível de dar opinião. Mas quando a pessoa Mas quando envolvida está lá. Mas quando eu falo opinião, quer dizer, sobre um assunto, sobre uma questão, sobre um trabalho, né? Enfim. Mas estou falando de uma fofoca não, mesmo, uma fofoca, talvez, o que uma acontece? crítica. Quando acontece essa questão da fofoca, Já está né? pecando, já está. Um cristão maduro vai dizer, ok, é bom realmente você não falar, e a pessoa que vai fazer... ela pode ser bem taxativa em dizer assim, olha, irmãos, eu não vou compartilhar porque é um pecado e eu vou pedir perdão a Deus e não quero que vocês criem essas expectativas com relação a isso. Quer dizer, tem que ter maturidade, inclusive, às vezes, para se frear ali, dizer, olha, ok, eu ia pecar, eu pensei, quer dizer, eu não vou compartilhar com vocês porque é um pecado, eu vou pedir perdão ao Senhor e vocês não devem ficar curiosos com o pecado também. Inclusive, a Bíblia fala para fugir do pecado e não ir até ele. Exatamente. Agora, pastor, quando a gente fala do falar, aí aqui eu até separei, né? Tem uns tipos de palavras torpes, né? E que faz muito mal às pessoas, até quando elas falam no seu grupo de amigos, que são xingamentos, sons de desdém, tons de voz agressivas, críticas destrutivas, acusações gratuitas, resmungar para si para que o outro não responda, palavras rudes, gritaria, sarcasmo, etc, etc. Sabemos que isso não é agradável e muitas vezes eu vejo muitas inversões, a inversão de valores ali, né? Sim. Porque muita gente fala, tem alguns que acham legal, eu acho legal a pessoa descolada, quem solta uns palavrões, Sim. ou quem fala o que pensa, a pessoa fala, eu falo o que penso, e aí, isso é uma característica, isso é positivo, é um ponto positivo para a pessoa. Mas antes da gente abordar essa questão, eu posso dizer que talvez xingamentos e algumas palavras seriam hábitos que, se a gente conseguisse cair a ficha em si, entender que aquilo não é bom, porque nós sabemos que não é bom, gente, não é positivo. A gente consegue mudar com o esforço mesmo ali, porque eu falo que a mudança é o Espírito Santo. Claro. E essa mudança da palavra, é o Espírito Santo que passa a nos incomodar também? É possível a gente mudar? É uma questão de hábito? Como que a gente classifica essa questão? Tá. Existe, obviamente, um aspecto de transformação bíblica. Quer dizer, uma coisa que a gente tem que entender, a linguagem, ela é controlada. Então, muita gente fala assim, não consigo controlar o que eu falo. Não, consegue, não controla porque não entendeu biblicamente ali como se deve controlar. Tanto que o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 4 sobre o despojamento, o revestimento de uma linguagem bíblica e que traga ali, então, um sentido de edificação e bênção para a vida daquela pessoa. Então, obviamente, a linguagem, ela é controlada. Eu posso controlar a forma que eu falo, né? Uhum. Tanto que, vou dar um exemplo não espiritual. Tá. Em que sentido? Hoje você tem, nós temos aquilo que nós chamamos, na questão da comunicação, de discurso. Né? Quer dizer, se você quer ganhar um certo tipo, uma parcela das pessoas, quer dizer, um público específico, você faz o quê? Você monta um discurso. Então, você quer alcançar as pessoas que gostam, um exemplo, nada a ver, de maçã. Você quer vender maçã. Né? E isso é discurso político, discurso comercial. Você monta, quer dizer, você domina a linguagem para que você alcance aquela pessoa. Sim. Então, ou seja, nós somos, né? Nós temos a capacidade de entender e de pensar a respeito da nossa comunicação. Tem o pecado. Em Cristo Jesus, quer dizer, quando Ele nos restaura, Ele também restaura a nossa comunicação. E aí, daquilo que você citou, duas coisas interessantes. Eu acho um termo assim,
particularmente não concordo com esse termo. Crítica construtiva e crítica destrutiva. Crítica é crítica. Crítica é crítica. O que eu entendo, né? Apontamentos específicos de crescimento bíblico, né? Agora, eu vou fazer uma crítica para você. Tá, mas o que é uma crítica? É o apontamento das questões negativas. É uma crítica destrutiva, né? Porque você fala e malha a pessoa, depois no final você fala, não, mas você foi bem. Quer dizer, não faz sentido, né? Não faz sentido. Mas enfim, é um outro programa. Podemos pensar. Mas o que acontece? Você também usa um outro termo que é a palavra torpe. A palavra torpe, ela não só está relacionada a palavrões. O conceito grego usado pelo apóstolo Paulo em Efésios significa palavra que sai da sua forma, talvez, ela cai em desuso. Então, por exemplo, existem algumas palavras em outro idioma, por exemplo, vamos pegar um idioma mais próximo, no espanhol, que a mesma palavra, você fala a mesma palavra aqui ou a mesma palavra num país, né, que fala o espanhol, mas aqui ela é um palavrão e lá ela não é. Tá. Entende? Então, assim, Entendo. a Tem muito palavra, isso. a palavra pode ser, né, poxa, eu posso falar isso daqui, mas eu posso ir lá e falar tranquilamente. Não só isso, mas também, vamos pegar o português de Portugal e o nosso português. Tem muito isso. Tem muita palavra que soa e é palavrão aqui no Brasil, mas lá não é. Então, você faz parte, né, do contexto de comunicativo dele, dicionário, enfim, é formalmente palavras que são usadas. Então, é muito mais do que uma palavra que traz um conceito de palavrão no nosso contexto. A ideia é exatamente isso, quer dizer, o que está por trás, por exemplo, você pode falar uma palavra, por exemplo, não, uma expressão, mas por trás desse não tem um xingamento. Tem? Não, pode ser, mas, numa reflexão. Tá. Aí eu já falei, me explica. Né, por exemplo, você Eu pode uso falar muito. assim, eu não acredito. Quer dizer, o não acredito pode ser... É, já negativo. Não, mas aquela ideia de que por trás disso tem um xingamento, tem alguma coisa com relação. Então, claro que existem palavras que são específicas e não podem ser ditas em qualquer lugar que você vá, porque é uma questão de palavrão. Mas a palavra torpe, ela se refere ao fato de que palavras que no seu contexto não devem ser usadas. Então, hoje nós temos palavras, né, a língua ela é estática, mas ela também é dinâmica, que foram tendo alguns conceitos que foram carregados, por exemplo, somente no mundo que nós vemos de sexualidade e tudo mais. Então, não é bom falar essas palavras. Mas não tem problema, não é um palavrão. Tá, mas não é um palavrão, mas não é ideal comunicar essas palavras, porque ela está num contexto de comunicação corrompida especificamente para aquele assunto. Então, isso é importante entender. Agora, existe o hábito que o cristão passa, né? Então, nós podemos falar algumas palavras, algumas expressões, e quando nós conhecemos o Evangelho, então é uma transformação gradual. Quer dizer, é um passo a passo. Eu falava essa palavra nesse contexto. Agora, é importante anteceder isso, avaliar isso, e dizer, olha, eu não vou usar mais essa palavra nesse contexto. Lembrando que o contexto, aliás, lembrando que a nossa palavra expressa não só no contexto, mas o que está no nosso coração. Então, antes de tratar a palavra, temos que tratar o nosso coração. Por que falamos essa palavra? Porque nós queremos expressar um descontentamento, mas a Bíblia tem um exemplo, né? A pessoa quer falar que ela está descontente, ela pode usar uma palavra inadequada, um palavrão. Mas será que a Bíblia não nos ensina uma linguagem correta de como nós podemos nos comunicar quando não estamos contentes ou não concordamos com alguma coisa, além de usar o palavrão? Então, é um aprendizado, né, com relação à própria língua, ao código que Deus nos deu para que possamos, então, nos comunicar biblicamente. Muito bom, muito bom. E agora, para a gente já ir caminhando para fechar o tema, para você entender a gravidade do que nós estamos falando, lá no juízo final, Deus, ele vai cobrar as nossas palavras, não vai? Nós seremos cobrados por aquilo que nós falamos, pensado ou não pensado aqui na Terra. Veja bem, Tainá, a Bíblia, ela nos traz uma realidade muito, muito legal. Assim, por exemplo, Romanos capítulo 12 fala que nós devemos nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tainá, como que você serve a Deus? Qual que é o instrumento de serviço a Deus aqui na Terra? A minha fala. O corpo. O meu corpo, Tanto que quando o apóstolo Paulo escreve sobre, por exemplo, pecados sexuais, ele fala cuidado,
né, para não oferecer os seus corpos ao pecado da sexualidade. Então, a fala, ela é um instrumento que nós honramos e glorificamos a Deus e uma ferramenta que Ele nos deu. Por exemplo, quando a Bíblia fala, a Bíblia tem algumas palavras que se refere categoricamente assim à linguagem e código. Por exemplo, proclamar, pregar, anunciar. Como é que você faz isso? Você faz com a fala. Com a fala. Né? Nós temos hoje os meios sociais que você pode escrever, mas a escrita existe, né, por causa de uma fala, porque existe um código que tem que ser comunicado. Então, o que é importante aqui? Entender que quando Deus está dizendo que Ele vai prestar contas, quer dizer, como que eu usei a expressão que Ele me deu, né, no meu idioma, na minha vida, como que eu estou usando isso? Agora, vai além. Com que motivações você falou essas palavras? Então, envolve um cuidado muito mais do que não falar, mas envolve um cuidado de trabalhar no nosso coração. Inclusive, o apóstolo Paulo diz assim, aquele que mentia, não minta mais, mas fale cada um a verdade. Quer dizer, só deixar de mentir não é suficiente, eu preciso me revestir da verdade. Então, a verdade é que me educa para falar de forma correta. Muito bom, pastor, muito bom. Boa. Fica para a gente refletir. E essa mudança, ela acontece porque é possível, sim, e não é o correto, né? O cristão, que ele consegue com a fala servir, eu falo, os dois lados, né? Até tem um exemplo que eu tinha visto aqui no texto, que é de um jovem na faculdade, cristão, fala palavrões, Sim. tem a sua linguagem ali como a de todo mundo, é um cara legal. Aí tem uma situação crítica e fala, deixa eu orar por você. Ele pode orar bonito, mas não é legal, não passa uma imagem bacana para quem está próximo. Acho que perde a oportunidade de evangelizar, perde a oportunidade, né, de fazer a diferença. Isso no trabalho, em qualquer área. Hoje nós entramos nesse campo de comunicação sobre alcançar gerações, né? Essa é a grande ideia. Claro que existe o falar mais formal, né? E existe aquele coloquial que a gente fala no dia a dia. Uhum. Mas tanto um quanto o outro, a regra, né, do meu pensamento reflexivo para a comunicação é sempre a palavra de Deus. Então, mesmo que eu fale um pouco mais, né, juvenil, mas qual é a linha ali, né? Qual é aquilo que vai dosar a minha fala? É o Senhor, é a sua palavra. Quer dizer, com a minha fala, eu também comunico a minha fé. Eu comunico quem eu sou em Cristo ou no mundo, apesar da minha, né, com a minha fala. Então, é importante falarmos para a glória de Deus, tanto em quantidade quanto em conteúdo. Muito bom. E agora, para a gente fechar, temos aplicações práticas, assim, de como policiar, de como cuidar, para a gente dar essa instrução, assim, para você, para mim. Um texto bem clássico, né, a respeito de comunicação bíblica, né, porque a comunicação, Tainá, ela não só está relacionada a que palavras que eu uso, mas a forma como eu as transmito, com grito ou com fala suave, né? O texto contempla isso. Efésios capítulo 4 diz assim, a partir do verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Quer dizer, é uma ordem. Eu posso falar assim. Mas eu não consigo. Eu posso. A Bíblia, se eu tenho o Espírito de Deus, então eu comecei o processo de transformação. E o texto fala assim, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Quer dizer, eu posso ter conhecimento bíblico para dizer, é necessário que eu fale agora? O que é necessário que eu fale? Então perceba que a linguagem, né, falar o que é necessário, advém de um pensamento reflexivo, de um conceito que é aquilo que nós chamamos do coração. Então a pergunta é, o que eu falo, como eu falo e eu devo falar agora? Então é aquilo que Tiago diz para a gente no seu texto, por exemplo, Tiago capítulo 1, versículo 19, meus amados irmãos, sejam tardio em falar. Então uma coisa muito importante para nos comunicarmos bem e biblicamente é aprender a escutar. A fala é um resultado também de uma escuta. Se eu escuto corretamente e biblicamente, eu também vou falar biblicamente. E escutar ativamente e não passivamente. O que é escutar o passivo? A pessoa só está lá parado, escutando. Mas quando ela vai falar, ela não fala o que é necessário. Ela fala uma coisa que não tem, às vezes, nem necessidade naquele momento. E o texto continua dizendo assim, muito bom. Longe de vós toda ira, amargura, cólera, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia.
Então, a fala deve ser conduzida por princípios bíblicos de despojamento e revestimento. Então, estudar, encher a palavra, o coração, né? Habite ricamente em vós, a palavra de Deus é o que Paulo escreve. Quando a palavra habita no meu coração, ela também vai ser, então, o que vai influenciar a forma que eu estou falando. Então, uma coisa importante é leia a Bíblia, medite na Bíblia, estude a Bíblia, reescreva a Bíblia, decore versículos, e isso vai moldando o seu coração, e esteja atento naquilo que você vai falar. E se anule, não tem negócio de cancelamento hoje? Aham. Às vezes quem precisa ser cancelado é a gente. Se cancele. Claro que não no tom que é Tô usado brincando, hoje, gente, né? Porque o cancelamento é simplesmente tirar a pessoa de lá, não é? Você parar de seguir, de falar, Às ignorar. às vezes eu tenho que me ignorar. Em que sentido? Gente, eu até poderia dizer aqui uma opinião, mas ninguém pediu uma opinião. Então eu não vou falar. Sabe? Mas por que eu tenho que falar? Vai agregar? É necessário? É o momento para falar? É com essas pessoas que estão aqui? Ou eu posso então chamar e conversar do lado e falar, olha, eu escutei você falando daquilo, olha, você quer a minha opinião? E também estar prontos para a pessoa dizer assim, não quero a sua opinião. E aí então, a gente pode ser humilde e dizer, tudo bem, não tem problema. Né? Eu estava lendo um texto rapidinho para a gente já fechar, e um pastor, realmente foi bem essa história de um pastor numa reunião. E aí estava tendo aquele debate e ele teve uma ideia sensacional. Ele falou, nossa, minha ideia é incrível. E ele só esperou um momento, contou a ideia. E naquele momento, a pessoa que estava ministrando ali falou, gente, alguém mais quer dar alguma opinião, quer falar? Então vamos voltar para a discussão. E ele ficou indignadíssimo, porque ele falou, poxa, eu dei uma ideia tão incrível, a minha ideia foi tão boa. E como assim alguém mais quer falar? Ou vamos continuar a reunião, não vamos discutir essa ideia? E aí ele disse que ele se calou, ele ficou amargurado, fechou. E aí na hora ele pensou, bem, se eu dei uma ideia incrível e ignoraram, eu não quero mais falar nessa reunião. Estou aqui, corpo presente, vai acabar a reunião, ok. Não quero mais falar, minha ideia não foi aceita. Sim. De que adianta eu falar? E aí, por um instante, Deus também já o confrontou ali, ele já sentiu aquele incômodo, e aí ele pensou, não, de fato, por que eu me incomodei tanto da minha ideia não ser aceita? Que é o reconhecimento. E ele falou assim, mas eu não posso conduzir por esse lado. Então ele já se sentiu incomodado ali mesmo, e enfim, a reunião continuou, ele foi. Mas nem sempre a gente tem esse tempo de reflexão, nem sempre a gente cai a ficha na hora, às vezes a gente continua amargurado, chateado, Sim. e aí começa a fazer até montim, né? Começa a chamar as pessoas para ir contra, porque por uma opinião não aceita, né? Por uma falta de reconhecimento, você já começa a querer derrubar a imagem daquela pessoa no qual não valorizou a sua fala, né? A sua colaboração. E de fato é isso, a gente tem que saber lidar, tanto com a aceitação e também não deixar... Nossa, sempre minhas ideias sempre são boas, eu sempre tenho uma fala muito boa, eu falo muito bem, e não deixar isso ser um orgulho ali para você, mas também saber lidar com a frustração da não aprovação, né? Exatamente. Porque até nosso reconhecimento está no Senhor, né? Não naquilo que nós falamos em si. Foi isso que ele pensou na hora. Ele falou, não, meu reconhecimento está no Senhor. Ele fez tudo e Ele me ama. E aí ele fala com a voz de Deus assim, mas o meu amor por você já não é o suficiente? Já não basta? O meu reconhecimento por você já não basta? Eu dei o meu filho por você. E ele, na hora, ele falou... Mudou o ânimo, mudou a mente, mudou porque ele veio essa frase. Sim. Olha, eu queria lembrar onde foi que eu li esse texto. Mas tudo bem. Pastor, uma dica de leitura, eu tive do reverendo Nilson um pouco antes, a Letícia também, e o senhor também, né? Sim. O Guerra de Palavras, do Paul Tripp, vale aí a leitura nessa guerra, entre aspas, aí, aliás, guerra mesmo, né? Entre aspas, de comunicação, de como nós nos comunicamos biblicamente ou não. Este livro vai te ajudar muito a entender. E de Efésios 4 também, do 22 até o 31, é importante para pensar bastante sobre como eu me comunico e não me comunico, né? Muito bom. Desenho do dia, temos tempinho? Vamos fazer o desenho do dia. Eu passei um pouquinho do nosso combinado, mas eu quero muito fazer esse desenho do dia, pastor. Ele é uma historinha do Entendendo o Tom, gente. Fica essa dica para vocês aí. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. A língua falsa aborrece a quem feriu,
e a boca lisonjeira é causa de ruína. Os males da língua. Os males da língua. É o que Provérbios, né? 26, 27 e 28 é exatamente quando eu falo de alguém, eu posso estar colocando a minha própria cova ali nesse sentido, né? E até a lisonja, né? Você vai lisonjear alguém, as pessoas que recebem, né, lisonjeio e tudo mais, tem que tomar cuidado para que aquilo não seja um meio também de vangloriar. Então, acho Até que aquela pessoa que gosta muito de elogiar, cuidado também, né? Não cuidado que de não quem elogia possa, muito ou de quem recebe. cuidado para você talvez Não não criar. criar no coração do outro a expectativa de que ele realmente é, talvez tudo que você esteja falando. Essa serviu para mim. Eu tenho uma mania de vibrar junto, de já criar Não, expectativa, de fazer devemos planos elogiar e... pessoas, reconhecer o seu Não, trabalho, mas eu acho mas que sempre no Senhor. sempre no Senhor. Muito bom. O programa de hoje, você gostou? Porque eu amei esse bate-papo. Acho que, enfim, né? Fala muito com a gente, fala muito com a gente. Tem muito a ver com o nosso comportamento diário, a nossa fala diária. Obrigada, pastor. Eu que agradeço, Deus abençoe você também e que o Senhor nos ajude a controlar nossa língua. Amém! Isso é verdade. Eu gostaria de aproveitar a tua participação aqui e já chamar o nosso vídeo do dia. Vamos dar continuidade com o reverendo Hernandes Dias Lopes e ele vai falar do poder da língua. Irmãos queridos, nós vamos hoje tratar aqui sobre o poder da língua. E eu estou seguro disso, que todos nós conhecemos o poder terapêutico da palavra. Quantos de nós, no momento de tristeza, de dor, de angústia, quando estávamos sendo amarrotados pelas circunstâncias da vida, amassados por adversidades cruéis, nosso espírito definhando, a nossa alma gemendo, nossos olhos cobertos de lágrimas, alguém se aproxima de nós para nos trazer uma palavra amiga, uma palavra doce, terna, terapêutica, que entrou na nossa alma como remédio divino. E houve uma cura dentro de nós, por uma palavra dita, por um conselho dado, por uma direção oferecida. Todos nós já fomos certamente alvos deste poder terapêutico da palavra. Por outro lado, irmãos, todos nós também somos testemunhas de quanto mal faz uma palavra dita na hora errada, com a intenção errada, a pessoa errada. Em circunstâncias erradas, trazendo tantos estragos, tantas feridas, tantos traumas, tanta dor. Olha só quantas consequências de uma fala, de um julgamento, de falar sem pensar. Esse vídeo você pode assisti-lo na íntegra também no nosso canal, você pode pesquisá-lo pelo nome O Poder da Língua, com o reverendo Hernandes Dias Lopes, em nosso canal do YouTube da IPP. Nós vamos continuar. Em um dos programas de aconselhamento bíblico, a Paola conversou com a Carol e elas falaram da fofoca, sobre fofoca, gente. Então eu convido você a acompanhar esse bate-papo. Vamos começar então definindo o que é fofoca e o que é difamação, Carol? Vamos lá. Explica pra gente, por favor. Vamos lá. Aqui a Marta Pisse, né, ela fala pra gente que fofocar ou difamar é acusar ou dar informação falsa. Está ligado à blasfêmia, que é falar de forma prejudicial ou depreciativa. Ou seja, né, é você falar algo de uma pessoa sem você ter certeza dos fatos, de fato, ou quando você tem certeza do que a pessoa fez ou é, e você vai falar para outra pessoa. Sim. Que não é a pessoa, né? Para a gente até estudar para esse programa, a gente também viu um vídeo do Iago Martins sobre isso,
E ele define também, usando a palavra difamação, que é você tirar a fama de alguém, né? Você fazer má fama de uma outra pessoa, né? E a gente faz muito isso, né? E simplesmente por nossas impressões pessoais, pelas nossas experiências pessoais com alguém, a gente dificilmente quer guardar só pra gente, né? A gente quer falar do cabelo do outro, da roupa que a outra pessoa está vestindo, de acordo com a forma, né, que a gente tem de pensar e de julgar a situação. Então é um tema muito difícil. E uma outra questão aqui, será que toda vez que a gente fala de alguém, que a gente fala de alguém para uma outra pessoa, é sempre pecado? É uma boa pergunta, né, Paola? Sim. Eu acho que depende da intenção que a gente tem, né, para falar em relação a essa Sim. outra pessoa. Porque se a gente vai falar pura e simplesmente para, como a gente tem falado, difamar a imagem dessa pessoa, para fazer com que a outra pessoa tenha uma visão negativa do outro, então aí a gente está fofocando, a gente está difamando. Agora, se a gente vai falar de uma forma que vai exaltar as qualidades da pessoa, aí não. Mas dificilmente a gente vai falar para falar bem da pessoa, né? Ou quando a gente vai falar de uma forma mais genérica para que a outra pessoa tome uma decisão em relação àquela outra pessoa, né? Mas isso é muito difícil, porque a gente está muito acostumado a falar a nossa opinião e pronto. Então a gente vai falar baseado naquilo que a gente acha daquele assunto, né? Então a gente estava conversando antes de começar falando a roupa daquela outra moça. Às vezes ela pode estar indecente, mas ela está indecente porque eu tenho inveja de como ela se veste e do que eu entendo por decência, ou porque ela está realmente indecente. E aí eu vou sair falando para todo mundo da roupa dela, porque às vezes ela se veste melhor que eu e eu queria me vestir tão bem quanto ela, e eu vou difamando ela para as outras pessoas. E se ela estiver realmente indecente, eu não vou estar ajudando em nada falando para os outros, porque eu vou estar acabando com a roupa dela. O correto seria eu chegar nela e dar um toque, né? Com muito amor, se eu tiver intimidade com ela e em tantas outras situações, né? Quantas vezes nós nos pegamos também fazendo esses comentários aleatórios no nosso dia a dia, até mesmo com a participação do Instagram, que é tudo tão visível, é tão ali nos nossos olhos, nas nossas mãos, e a gente às vezes dá zoom, comenta, se tiver alguém do lado, já envolve outra pessoa. E eu acredito que o programa de hoje tenha ficado assim, de um alerta, né? Tenha ficado como um alerta para todos nós, refletirmos bem antes de fazermos nossos comentários. Dando continuidade, a língua pode ser perigosa e indomável. E o perigo, né, a gente tem que ter noção de quão perigosa ela é. E a nossa língua ela tem sido uma fera indomada por trás dos nossos dentes. Quem falou isso foi o reverendo Hernandes. E eu gostaria que você acompanhasse esse trechinho que nós separamos para você. E às vezes, uma pequena fagulha, um fósforo que você risca, ou uma guimba de cigarro, pode provocar um incêndio avassalador, descomunal, de consequências trágicas, de prejuízos colossais. Assim a língua. Um comentário maledicente, sobretudo em épocas de fake news, de redes sociais, onde se mina a reputação das pessoas, se espalha mentiras acerca das pessoas, se induz as pessoas a formarem uma opinião errada acerca de outras pessoas. E esta pequena fagulha vai provocando incêndio, e vai alastrando esse incêndio, e vai destruindo pessoas, e vai arruinando reputações, vai tendo assassinato de reputações. Então, cuidado com a sua língua. Não promova mentira, não promova maledicência, não coloque as suas mãos para espalhar mentiras e fake news. Cuidado, cuidado com a sua língua. Olha comigo o versículo 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade.
A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Em outras palavras, aqueles que permanecem nos pecados da língua e não se arrependem deles, estes não herdarão o reino de Deus e sofrerão penalidade eterna nas chamas que não se apagam do inferno. Isso não é coisa pequena. Não é coisa pequena. Nós já falamos aqui à luz de Provérbios 6, que este é o pecado que a alma de Deus abomina. Mas deixa eu dizer algo para você ainda. Além da língua ser perigosa, porque é como um fogo destruidor, agora veja comigo no verso 7, que Tiago vai dizer que a língua também é indomável. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Então, as aves, os animais da terra e os peixes do mar, os voláteis, os anfíbios, os peixes e os animais que rastejam pela terra, todos podem ser domados, todos, e domados pelo homem. Agora olha comigo, por gentileza, o verso 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. E Tiago prossegue, é mal incontido. É mal incontido. Eu não sei quanto a você, mas eu reconheço tantas vezes a minha insensatez. E às vezes eu fico com vergonha de mim mesmo. Porque às vezes eu falo o que eu deveria ter vergonha de ter falado. Às vezes falo na hora mais inoportuna. Às vezes eu falo com as emoções exaltadas, e a Bíblia diz que isso provoca ira. Às vezes eu contribuo para que as pessoas sejam mal faladas, ou me omitindo, ou contribuindo para isso. E eu preciso admitir, à luz do diagnóstico do texto bíblico, que de fato a língua é um mal incontido, e uma fera enjaulada atrás dos nossos dentes, que até hoje não conseguiu ser domada. Se essa fera não tem sido domada, mais do que nunca, vale então o alerta: cuidado com as suas palavras. Palavras que saem da nossa boca não voltam mais. São como uma flecha que é atirada. Um comentário mal feito é como subir no alto de uma montanha e soltar um saco de penas. Não se recolhe todas mais. Mas ainda Tiago vai dizer que esta língua, além de perigosa e indomável, ela é também um veneno mortífero. Olha comigo o versículo 8. Ela é carregado de veneno mortífero. E esse veneno é pior que o veneno de uma cobra. Porque o veneno da cobra é o próprio Deus quem coloca nela. Mas esse veneno da língua não é Deus quem coloca. É a malignidade do nosso pecado. É a inclinação da nossa carne que é inimizade contra Deus. E quantas vezes
Esse veneno letal, mortífero, tem sido a causa de tantas desavenças, de tantas separações, de tantos divórcios, de tantas famílias divididas, de tantas igrejas em conflitos, de tantos relacionamentos desfeitos, de tantas inimizades estabelecidas, de tantas guerras promovidas, de tanto derramamento de sangue. Cuidado com as suas palavras. Olha só, gente, como a gente precisa, como nós precisamos policiar, né? É o que nós falamos, aquilo que nós pensamos, ter um cuidado com o próximo, ter um cuidado com a gente, com todos, né? Esse zelo. Agora, dando continuidade à nossa programação, eu gostaria de falar de uma super novidade para você que ama a decoração e por isso está à procura de uma tinta de qualidade. Se você está pensando em mudar, de dar um toque especial para sua casa ou para o seu quarto, para sua igreja, já pode pensar, gente, nas tintas Qualivinil. Essas tintas são indispensáveis aí na sua lista. Qualivinil pode deixar do jeitinho que você sempre imaginou. Você pede lá para poder fazer uma misturinha naquele tom, eles vão conseguir chegar lá para você. Além de uma excelente qualidade, né? A Qualivinil está em todo lugar. Os produtos com certeza estão disponíveis numa loja bem pertinho de você. Então inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. Dando continuidade aqui, hoje a Caixa das Lembranças, nós vamos mostrar uma foto muito especial para você. A foto que aparece aí na sua telinha é da SAF. Exatamente, gente. Evangelizar é compartilhar do amor sublime e incomparável de Cristo. E as irmãs da SAF, elas fizeram esse trabalho bem especial na Paulista, uma das avenidas mais movimentadas aqui da cidade de São Paulo. Elas foram até lá e fizeram esse trabalho de evangelização com as pessoas nas ruas, entregando ali panfletos, livretos, né, para estudos. Foi um trabalho muito especial. No momento, não está dando para fazer esse trabalho, mas vamos aguardar esse tempo passar para a gente poder voltar com ações e trabalhos como esses. Mas se você ficou interessado ou tem interesse em saber sobre os trabalhos da SAF, como que eles estão acontecendo, é só você entrar no site safpinheiros@ipp.org.br. Acesse lá o site, fique por dentro de todas as atividades, Agora acho que ficou claro. E vamos saber o que bombou nas redes? O que bombou é essa foto que eu separei, que está na sua telinha, gente. Essa foto foi um post do reverendo Arival Dias Casemiro, onde está ele e o nosso reverendo Hernandes Dias Lopes. Mas por que eles estão juntinhos? O que quer dizer esse cenário aí? É isso mesmo, tem novidades vindo aí, gente. Aqui na IPP TV terá um programa novo com os nossos reverendos. O nome do programa é Vivemos o que Cremos. E aí, essa foto aí foi do primeiro programa, do piloto, onde eles gravaram e que em breve estará disponível para você em casa. Então, fique atento à nossa programação aqui da IPP TV, que em breve você vai ter ali a data exata, o horário, né, para você se programar e não perder. Esse programa vai estar muito especial. Imagine os dois juntinhos conversando. Que bênção que é para a gente poder participar dessa conversa, desse momento. Então, se programe e fique atento aí na nossa programação, que em breve você terá um conteúdo novo para você. Gente, nós ficamos por aqui, tá? E que Deus abençoe muito, muito mesmo a sua vida e que você possa pegar todo esse material, toda essa nossa conversa de hoje e refletir, orar para que Deus trabalhe em você algumas mudanças. Eu constantemente peço para Deus por essa mudança, por essa transformação do meu coração e da minha mente, porque só Ele que pode, né, causar essa mudança, só Ele pode nos transformar e é isso que nós almejamos, pelo menos eu almejo muito e eu acredito que você também.
Grande abraço, Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus quiser, gente. Tchau.